Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão, tá bom? E nós vamos novamente ler o texto rapidinho aqui de Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa é a questão. Aquele que crê. Eu quero voltar a atenção dessa reflexão para explicar a palavrinha crer. O Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Agora, me permita ler um outro texto. Atos 16, 31. É uma cena que acontece numa prisão subterrânea. Paulo está preso. De madrugada, ele está lá orando e cantando a Deus, junto com o colega de prisão. E acontece um terremoto e o vigia, o guarda que está ali, quando aconteceu o terremoto, que as portas das prisões se abriram, ele pensou que os presos tinham fugido, ele pega na espada para se matar, e aí Paulo grita para ele não fazer aquilo. E aí ele, atônito, vai até Paulo e pergunta: olha, o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Agora eu quero pegar um dado antigo, não sei dizer qual ano, faz um bom tempo que eu li isso, eu espero isso desde então, mas fugiu aqui o ano. É uma pesquisa a respeito da fé do brasileiro, né? 95% da população brasileira, de acordo com aquela pesquisa, dizia crer em Deus. E o mesmo tanto, praticamente, também dizia crer em Jesus Cristo. Então, se eu pegar o que Paulo diz aqui, eu posso dizer que mais de 90% da população brasileira é crente, é evangélica, é salva. Porque para a salvação, eu só preciso crer em Jesus. É aí que está a questão, esse é o ponto onde eu quero chegar e eu quero tratar com você. De maneira rápida e prática, tá? Você crê em Cristo? Se você me disser que sim, eu pergunto: você é salvo? Ou então, eu faço uma pergunta que eu costumo fazer aqui aos irmãos: se de repente, hoje à noite, você morresse, você iria para o céu? Eu fico relembrando aqui algumas respostas que me dão, porque o que é crer na verdade? Que crença é essa? Que fé é essa que o Paulo está falando? O que eu faço para ser salvo, Paulo? Crer em Jesus Cristo e você será salvo. Mas que crença é essa? Aqui entre os irmãos, conversando, às vezes pregando, eu faço uma separação, é só com a intenção de dar a eles uma distinção, porque eu falo de uma fé intelectual e de uma fé mais profunda, né? Então eu digo assim: olha, não é crer com a mente, aí eu estou falando de fé intelectual, é crer com o coração, é essa crença que me leva realmente, que me faz chegar a Deus, entende? É esse tipo de fé que salva. Aí eu vou usar aqui há um dicionário chamado Strong, um dicionário de hebraico e grego, né? É um dos mais conhecidos entre os estudiosos. O Strong define fé com relação a Deus. Ele diz que fé em relação a Deus é a convicção de que Deus existe e é o Criador e o governador de todas as coisas, o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Com relação a Jesus, é a convicção, né? É uma convicção forte, bem-vinda, de que Cristo é o Messias, de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Quando a gente pensa em fé, a fé religiosa dos cristãos, isso tudo é uma definição do Strong, tá bom? Fé é aqui com a ideia predominante de confiança, né, ou de confidência, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. É fé em Deus, tá? E tem também um conceito mais hebraico de fé, né? Um conceito mais prático, né? Que é lealdade. Fé é fidelidade, é lealdade, né? É esse conceito. Agora, quando a gente pensa nesse conceito de fé, eu sempre gosto de citar aquilo que Charles Spurgeon ele falava a respeito de fé. Ele definia fé usando 3 palavras. A primeira era conhecimento, né? Não existe fé sem conhecimento, é impossível, na verdade. Fé é a confiança em alguma coisa que nós conhecemos, né? Ele dizia que não existe fé sem concordância. Fé significa conhecimento,
mas também significa concordância. Uma vez que eu tenho conhecimento, é necessário eu concordar com ele. Se não há concordância, então não há fé. Vou te dar um exemplo. Eu te digo que para ser salvo, você precisa aceitar a Cristo, entregar a tua vida para Jesus. Se você concordar, estou te dando conhecimento. Se você concordar, falta o último passo. Mas se você não concordar, aí a gente para por aqui mesmo, tá bom? Sem a concordância com o conhecimento, a gente não pode seguir adiante. Mas digamos que você concorde. Bom, aí falta confiança. Tá? Conhecimento e concordância são necessários, mas não são suficientes. Sem confiança, não existe fé. Eu vou dar um exemplo bíblico de fé. Deus aparece para Abraão e disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, saiu e foi. Isso é fé. Ele simplesmente confiou na palavra de Deus e obedeceu ela. Fé sem obediência não é fé. Tá? Agora eu vou te dar um exemplo da vida prática. Aconteceu em 2012, eu gosto de citar isso aqui, tá bom, gente? Aconteceu em 2012, um homem chamado Nick Wallenda, né, um americano de 33 anos, ele andou 550 metros sobre um cabo de aço a 60 metros de altura. Ele fez a travessia das cataratas do Niágara. Se não me falha a memória, é a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Uma ponta do cabo amarrado nos Estados Unidos, a outra ponta do cabo de aço no Canadá. E ele atravessou. E aí foi feito um evento, foi divulgado, um acontecimento. Imagine você, que você está lá, presenciando tudo, empolgado com o que vai acontecer. Né? E de repente você se aproxima dele, do Nick, e o Nick diz para ti: olha, eu vou atravessar daqui para lá. Tá? Eu vou cruzar essa fronteira por cima desse cabo. Você está lá empolgado, ele te deu o conhecimento. Aí ele chega para ti e pergunta assim: você acredita que eu consigo atravessar daqui para lá? E você ainda empolgado diz assim: eu acredito. E então ele olha para você e diz assim: se você acredita, sobe aqui nas minhas costas e vem comigo. Isso é confiança. Eu conheço, eu concordo, eu confio. Isso é fé. Não há fé sem esses passos, queridos. Não há. Da ilusão, a fé, ela sempre me leva à prática. Se aquilo que eu conheço não me move a praticar o que eu conheço, então não há fé. Eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus Cristo, mas você não faz nada do que ele disse para fazer. Você não vive um estilo de vida que ele ordenou. Você não obedece às suas palavras. Você me desculpe, mas você tem apenas uma fé intelectual, uma fé que é produzida pela tua própria mente. Essa fé não produz salvação. A fé que produz salvação é a fé do coração. É essa fé que nos lança completamente na dependência de Cristo. É aquilo que ele disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É você deixar tudo para trás e seguir Cristo. Isso é fé. Isso é fé. A pergunta que eu faço para você é: você tem esse tipo de fé? Se você não tem, querido, você pode até crer em Cristo da forma como você entende, mas você ainda não é salvo. Não é fácil admitir, mas essa é a verdade. Minha palavra para você é: entregue-se totalmente. Confie de corpo e alma. Lance sobre ele e siga-o em nome de Jesus. Tá bem, querido? Deus abençoe vocês e até uma próxima.